E aí pessoal, aqui é Gaia, vamos continuar aqui com nossos vídeos de Mutantes Malfeitores. Hoje nós entramos finalmente no capítulo de regras, ação e aventura, mas no capítulo, a gente já falou um pouco das regras, mas agora nós vamos falar sobre as regras especificamente, de maneira mais especificada, e em especial vamos ver se nesse vídeo nós podemos abordar todas as partes pré-combate e depois eu faço um vídeo sobre combate. Então ação e aventura. O capítulo começa explicando as rodadas de ação, blá blá blá. Vamos aqui, rodadas de ação. Rodada de ação, simplesmente rodada, como mutantes malfeitores divide o tempo quando coisas como quem age primeiro se tornam impactantes. Basicamente, rodada de ação é quando, como acontece em todos os outros RPGs também comuns, quando o tempo ele se torna muito reduzido. Quando os segundos de uma ação, os décimos de segundo, contam. E aí você então tem rodadas de ação. Em Mutantes Malfeitores, normalmente a rodada de ação é em torno de 6 segundos. Durante uma rodada, cada personagem tem um turno, que é a vez daquele personagem agir. Em seu turno, cada personagem tem determinada quantidade de ações. Os jogadores decidem o que seus personagens fazem em seu turno, enquanto o mestre lida com os turnos de todos os outros. Iniciativa. Como clássico também em D20, você joga um D20 mais modificador de iniciativa. Iniciativa é determinada por sua agilidade, mais a vantagem iniciativa aprimorada. É possível alterar com algumas outras questões a iniciativa, como por exemplo a vantagem de tomar iniciativa, pode tomar a iniciativa do turno e tal, mas normalmente estas são as duas fontes gerais de iniciativa, agilidade e iniciativa aprimorada. Determina a ordem, quem tirar o maior número de iniciativa, começa. Caso dois personagens tenham o mesmo resultado de iniciativa, age na ordem do maior bônus de esquiva. Então agilidade, então da prontidão. Caso ainda haja um empate, cada jogador empatado deve rolar um dado, quem tirar o mais alto ganha. Então, assim você faz a rolagem de iniciativa. Como pode ser feito caso você não queira rolagens, é simplesmente você considerar o teste médio, teste de rotina. Você pega 10 mais o modificador de iniciativa, e caso tenha empate nisso, aí você vê maior esquiva, maior agilidade, maior prontidão. Ok? Normalmente é assim que eu faço nos jogos para ter mais agilidade, ok? Mais rapidez nas rolagens. Surpresa. Alguns conflitos começam com um ou mais personagens surpresos. Isso normalmente ocorre porque um personagem não foi bem sucedido em teste de percepção e assim foi pego com a guarda baixa. Caso algum personagem no conflito seja surpreso, a ação começa com uma rodada de surpresa. Todos envolvidos no conflito fazem um teste de iniciativa como normal. Personagens surpresos não agem na rodada de surpresa. Como também acontece em RPG de D20, caso o cara tenha sido surpreendido, ele não irá receber, ele não vai ter a primeira rodada do turno. Não vai agir na primeira rodada. Tipos de ação. Isso é importante, a gente já falou antes, mas vamos reiterar, relembrar. Um personagem tem duas ações no seu turno, uma ação de movimento e uma ação padrão. Você pode trocar uma ação padrão por uma ação de movimento. A ação padrão permite que você faça alguma coisa. Basicamente, a ação padrão é o que você vai fazer no turno. Ataque, uso de uma perícia, vantagem, poder, etc. Tudo isso aí é uma ação padrão. Você escolhe o que você quer fazer. Lembrando que alguns poderes usam ações diferenciadas, alguns usam ações livres, outros usam ação de movimento. Lembrando que você pode alterar a ação, o tipo de ação colocando modificadores nos poderes, e por aí vai. A ação de movimento permite que você se mova a sua velocidade e realize uma ação que use uma quantidade parecida de tempo, como pegar ou guardar uma arma ou outro objeto. Então você pode se armar, você pode sacar uma arma, preparar uma arma com uma ação de movimento. Você pode usar uma ação de movimento no lugar de uma ação padrão. Por exemplo, em vez de se mover a sua velocidade de atacar, você pode colocar-se de pé e se mover a toda a sua velocidade. Colocar-se de pé costuma ação de movimento. Você pode se mover 2 vezes, também, num turno, com ação de movimento. Que equivale a basicamente se mover com uma velocidade mais 1 de graduação. Ação livre são as ações que tomam muito pouco tempo. Falar, piscar, fazer um gesto. Você pode realizar uma ou mais ações livres enquanto usa outra ação. Por exemplo, largar um objeto, colocar-se na posição caído, falar uma sentença ou duas, etc. O mestre tem liberdade para decidir se você fizer tipo 3, 4 ações livres, conta como sua ação padrão, conta como uma ação de movimento. Então é importante tomar cuidado. A ação livre não quer dizer que você quebrou as leis da física, então você pode fazer centenas de ações livres. Você pode discursar um monólogo inteiro na sua ação livre. Não é assim que funciona. Então, ação livre é só para não entrar nos mínimos detalhes.
você só tem 3, 4, 5 ações livres. Não, você tem inúmeras, mas usando-se o bom senso. Reação é quando algo acontece em resposta a alguma outra coisa, como um reflexo. Reação, alguns poderes são em reação, algumas coisas funcionam como reação, mas basicamente a reação é uma ação livre que você pode usar na ação dos outros, no turno dos outros. A diferença entre as duas é que a ação livre é uma escolha consciente realizada no turno do personagem, uma reação pode ocorrer mesmo quando não é o seu turno de ação. Regras gerais, assim, não é uma regra escrita no livro, mas de forma geral, uma reação não pode afetar um mesmo alvo no mesmo turno. Então, por exemplo, você não pode dar duas reações iguais contra o mesmo alvo no mesmo turno. Isso aí é feito para impedir quebras de sistema. Isso não é uma regra escrita na base do livro, mas é algo que é meio que aceito. Então, lembrando-se disso. Também, regra geral, que não é escrita, mas é meio que aceito. Uma mesma ação com o mesmo efeito contra o mesmo alvo não pode ser cumulativa no mesmo turno. Então, por exemplo, caso você use um ataque contra um oponente para causar dano, se você usar outro ataque para causar outro dano, os danos não são cumulativos. Você faz a rolagem de ataque normal, o cara rola para se salvar do dano, mas apenas o dano mais alto conta. Por que isso? Para impedir que você possa fazer, por exemplo, um dano ligado a dano, ligado a dano, ligado a dano, ligado a dano. Você faça um ataque que tenha 1000 fontes de dano e você desintegra a pessoa. Também é uma regra, às vezes, utilizada para invocação. Alguém que invoca, por exemplo, 3, 4, 5, 6 carinhas e ataque um mesmo oponente, todos esses ataques vão atingir o alvo, mas somente o dano mais alto que vai contar. Por exemplo, vamos supor que você invoque 3 capangas e você tem você mesmo. Nisso, o que acontece, vamos supor que você ataque a pessoa com os 4 caras, os 4 causem o ataque, e aí os 4 ataques vão atingir o alvo vai se salvar contra eles, mas somente o pior salvamento é que vai contar. Ok? Isso não é uma regra escrita no livro, mas é uma regra que muitas pessoas usam e impede que o sistema possa ser quebrado, abusado, que as pessoas abusem do sistema. Usando o seu turno. Começando o seu turno, encerrar efeitos que durem até o início do seu turno, usando ações. Você pode realizar uma ação padrão e uma ação de movimento em cada turno. Você pode trocar uma ação padrão por uma de movimento, etc. Ordem das ações. Você realiza as ações na ordem que você desejar. Então você pode atacar e depois se mover, ou você pode se mover e depois atacar. Você não pode se mover metade do movimento atacar, então se mover a metade. Você só pode fazer as ações inteiras. Ação extra. Você pode usar esforço extra para usar uma ação padrão ou uma ação de movimento adicional em seu turno. Então você pode gastar um esforço extra, como a gente já falou lá no começo dos vídeos, para ganhar mais uma ação, ok? Para usar uma ação padrão ou uma ação de movimento adicional. Você não ganha os dois, você tem que escolher qual que você quer usar. No final do seu turno, você deve encerrar todos os efeitos que duram até o final do seu turno, fazer quaisquer testes de salvamento para se recuperar de efeitos em andamento e informar ao mestre ou aos outros jogadores que seu turno terminou. Desafios. Em termos de jogo, o desafio é uma ação ou série de ações nas quais os jogadores precisam fazer testes das características de seus personagens. Então, qualquer teste, qualquer coisa que você está fazendo um teste, é um desafio. Desafios de iniciativa. Desafios podem ou não envolver testes de iniciativas, dependendo da natureza. Se for algo que seja necessário determinar quem vai primeiro, você pode fazer um teste de iniciativa. Sequência de desafios. É composto de uma série de testes. Quando você tem que fazer vários testes para determinar quem ganha ou não, você faz uma sequência de desafios. Desafios e consequências. Os desafios normalmente trazem uma recompensa quando são superados, e uma consequência quando os heróis falham. Então, nós temos as condições que você pode colocar, tem consequências negativas, como dano, etc. E por aí vai. Ameaças ambientais estão relacionadas com o poder ambiente, que a gente falou lá atrás, quando a gente estava discutindo sobre poderes. E o que o ambiente faz é ocasionar estes níveis de penalidades, essas consequências sobre os personagens. Então nós temos aqui luz e trevas, áreas com pouca iluminação concedem camuflagem. Personagens com sentido de camuflagem ou outros efeitos de sentido apropriados podem ignorar penalidades devido a pouca iluminação. O que é camuflagem? O personagem não é percebido e ele vai receber, os atacantes recebem uma penalidade para atingi-lo caso eles saibam o posicionamento do alvo. Calor e frio. Nós temos calor e frio intenso e calor e frio extremos.
Personagens em condições quentes sofridas devem fazer um teste de fortitude de 10 mais 1 por teste anterior para evitar ficar fatigado. Personagens fatigados que falham outro teste ficam exaustos e então capacitados e por fim moribundos. A frequência dos testes é que depende da intensidade. Se o frio ou o calor forem desconfortáveis, uma vez a cada 10 minutos. Se for um frio intenso, deserto ou condições árticas, é uma vez a cada minuto. E se for frio extremo... Aliás, pera, eu acho que eu errei aqui. Uma vez por hora em frio desconfortável. É isso aí. Uma vez por hora, uma vez a cada 10 minutos ou uma vez por minuto. Caso seja uma coisa muito alta, já causa dano direto. Então, o que acontece? Você irá fazer um teste de fortitude de 10 mais 1 por teste que você teve que fazer. E cada frequência, cada teste que você vai fazer depende de quão for a intensidade, quão grande for a intensidade, do calor ou do frio. Então, basicamente, é assim que funciona calor e frio. Falhar no teste te deixa primeiro fatigado, depois exausto, depois incapacitado, depois moribundo. E, obviamente, se você falhar de novo, a partir disso você morre. Fome e sede. Personagens podem ficar sem água por um dia. Depois desse tempo tem que fazer o teste de fortitude para evitar nível de fadiga. E por aí vai. Basicamente, existe essa mecânica de você ganha fadiga, você vai ganhando cansaço até cair morto. Por calor e frio, por fome e sede, por sufocamento. É isso que acontece. São todos a mesma mecânica. O que diferencia é a frequência. Qual é a frequência que você vai fazer o teste? A cada quanto de tempo você vai fazer esse teste? Fome e sede tem aqui. Se você ficar sem água por um dia, depois uma vez a cada hora você faz o teste. E fome por 3 dias, depois por dia para cada dia extra que você ficar sem comida. Sufocamento é uma quantidade de rodadas que você pode ficar sem respirar igual ao dobro do seu vigor. Depois desse tempo precisa fazer teste de fortitude por rodada ou então irá ficar incapacitado. Depois fica moribundo e por aí vai. Queda. Queda é interessante no sistema. Basicamente, você vê a graduação da distância da queda. Vamos voltar lá para a página. Você vê a graduação da distância da queda, você dobra essa graduação e aí você soma 4. Então vamos supor que você caiu 2 metros. A graduação, quando você cai 2 metros, você não toma nenhum dano, porque o dobro de menos 2 é menos 4, somado com 4 é 0. Você toma dano 0, que você pode fazer um teste contra dano 0, mas de forma geral, nós estamos falando aqui... Cadê? Queda. De acordo com o mestre, normalmente tem que fazer sentido a queda, ser perigosa para considerar. Então vamos ver aqui uma pessoa que cai de 15 metros de altura. Ok? 15 metros de altura equivale à graduação 1. 1 vezes 2 é 2, mais 4 é 6. O dano é 6, a CD do teste de queda vai ser 21. Lembrando que a CD de dano é dano mais 15. Então o cara vai ter que fazer um teste de proteção contra a CD 21. Muito simples, é muito rápido fazer dano de queda no Mutantes Malfeitores. Cadê? Pegar uma pessoa ou objeto em queda, tem aqui o teste para isso. Caso o personagem tentando pegar outro esteja usando um poder, para isso usa a graduação do poder, você pode substituir por força. Veneno. Veneno normalmente tem um ou vários efeitos ligados à aflição, dano enfraquecer, depende do veneno, depende da forma como é utilizado pelo mestre. Doença. Quando entra em contato com uma doença, deve fazer um teste de fortitude para evitar contaminação. 10 mais graduação da doença. O método de contaminação depende da doença. As doenças normalmente são efeitos de aflição, de enfraquecer e por aí vai. Radiação. Radiação, o mestre pode tratar a exposição à radiação como uma doença, caso ele queira. Que aí funciona da mesma forma como doença e você faz um teste adicional por dia, dependendo do nível da graduação da radiação. Vácuo. São falta de área de exposição à radiação ionizada não filtrada. Na terceira rodada de exposição ao vácuo, o personagem deve ser vencido em um teste de fortitude por rodada e sofre aeroembolismo. Uma falha implica na dor agonizante, enquanto pequenas bolhas de ar se formam na circulação sanguínea do personagem. Ele fica atordoado e permanece assim até que as condições voltem ao normal. 2 ou mais graus de falha impõem a condição incapacitada. O maior perigo do vácuo vem de sufocamento, que você faz um teste semelhante ao sufocamento normal.
Fortitude, só que a CD é 15 ao invés de 10. Mais bem sucedido, o personagem perde uma graduação do vigor em caso de falha. Ou quando o personagem deixar de prender a respiração, ele começa a focar. Na próxima rodada ele fica incapacitado. Por aí vai. Fica moribundo e não pode estabilizar até morrer. É muito difícil morrer em Mutantes Malfeitores. Isso é o que nós vamos discutir um pouco mais em combate. Mas é preciso tomar... O mestre tem que depender e ver o que ele vai fazer para tornar o mais realista ou menos realista nos jogos quando ele for mestrar. Aqui nós temos algumas CDs comuns, graduação de veneno, graduação de doença, exemplo de graduação de fogo, exemplo de graduação de radiação, explosão nuclear 15. E agora nós iremos para conflitos que nós iremos falar no próximo vídeo. Como já falei nos vídeos anteriores, você pode participar da comunidade do Facebook, vá lá, Mutantes Malfeitores Brasil, tem sempre material lá. Você pode entrar no Discord, que está o link na descrição do vídeo. E basicamente, se você gostou, dê like, dê share, comente, se inscreva no meu canal. E continuarei fazendo mais vídeos sobre Mutantes Malfeitores. Estamos quase terminando as regras básicas do sistema. Daí nós vamos ter um vídeo sobre resumo geral, um outro sobre suplementos principais e outro para finalmente voltarmos a falar sobre coisas específicas do sistema e também sobre personagens e tal. Aqui foi a Gaia. Até a próxima. Falou!